Então, vamos lá. Mas perfeito, vocês trouxeram aí todo o contexto teórico do negócio. Basicamente, a educação física ela vai conquistando espaço, isso é nítido, mas uma característica do profissional da educação física, pelo menos na maior parte dos profissionais da educação física, é, a diversidade. É um cara que consegue. Eu sempre falo isso para os alunos, né? Você tem que estar apto para falar com o médico, você tem que estar apto para falar com o cirurgião, e você tem que estar apto para falar com a dona Maria, que é ali, que é aquela que. Você tem que ter todos os termos técnicos, toda a terminologia, do mais avançado ao mais básico, você tem que ter essa adaptação. E o profissional de educação física tem essa característica por si só, né? Então, eu falo, é uma área que tem muito para ser explorada ainda, muito. O bom é que, e eu nem estou falando de pandemia, mas nos últimos anos a educação física realmente ganhou um espaço técnico, que eu acho que é um dos pontos críticos, enquanto profissional da saúde. E a sociedade começou a valorizar isso. Que realmente, com uma prática de atividade física regular, com uma prescrição adequada, a pessoa consegue ter resultados bons. Então, o profissional de educação física ele começou, opa, legal, gostei disso, parei de sentir dor, parei de me incomodar, parei de comprar medicamento, e simplesmente com uma metodologia básica e voltada ao exercício físico, à prática de atividade física. Então, o Léo trouxe o dinossauro, né, retomando até um pouquinho antes, né, hoje a nossa academia lá, 41 Fit, ela tem como lema, né, a família 41 Fit. Então, hoje, todo mundo que está lá se denomina como Família 41 Fit. A gente está falando aí de mais de 300 alunos dia que tem essa característica de conhecer, de se sentir num ambiente familiar. É isso que nós temos lá. Então, ele vai trazer a dor dele, ele vai trazer o laudo médico, ele vai trazer a prescrição da doença, qualquer que seja, e a gente vai tratar ele como uma pessoa da família. Então, a gente vai estudar o caso dele, vai pensar no caso dele, e vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente pode aí enquanto nossa área, né, enquanto educação física. E isso realmente pegou, e as pessoas falam isso incansavelmente dentro da academia. Nossa, aqui eu me sinto em casa, aqui eu me sinto muito bem, mesmo eu não tendo uma estrutura física competitiva, por exemplo, com as grandes redes, mas eu tenho uma estrutura técnica que nenhuma das grandes redes consegue competir comigo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, no quadro técnico da academia, eu com o título de doutor que consigo dar o treinamento para a minha equipe, o trazer, aproximar, né, uma coisa que o Léo sempre fala, né, aproximar a universidade do mercado de trabalho, né, aproximar o que um ensaio clínico randomizado tem a ver com a dona Maria lá, que está com dor nas costas, que aquela meta-análise de osteoporose vai ser aplicável lá para o seu João, que está lá fazendo esteira. Então, essa parte acadêmica facilitou muito isso, né? Então, a gente consegue transitar entre os dois mundos, entre o mercado de trabalho, entre o empreendedorismo e a área acadêmica. Então, obviamente, a gente consegue prescrever o que tem de mais recente, de mais novo aí, para as diversas doenças que a gente tem. Então, isso acaba sendo um ponto muito positivo aí para a academia, que acabou sendo natural daí. Como o Léo comentou, né, hoje eu tenho a oportunidade de dar aula para todos os cursos da saúde, praticamente, fisioterapia, nutrição, biomedicina, própria educação física, psicologia. Então, transitando entre todas essas áreas, eu falei, gente, a gente está falando da mesma coisa, a gente está discutindo o mesmo problema por diferentes ópticas, né? Então, vamos juntar todo mundo aí, vamos fazer um bem bolado e graças a Deus está dando certo também. Sensacional isso aí, porque eu sempre falo no sentido de visão de mundo, né? Cada profissão tem um olhar acerca, né? Tem um pano de fundo com que vai confrontar a imagem da maçã, né? Usar a maçã como eu gostar, mas se todo mundo está em torno da maçã, e cada um vai ter um olhar diferente, mas que isso compõe um todo. E o que é legal é justamente dentro desse teu relato é que você conseguiu essa aproximação sem vaidade, porque a gente sabe que a vaidade existe em tudo quanto é área, ambiente acadêmico, você sabe que existe muita vaidade e muito professor de Deus, né, que sabe, mas nunca não entende qual que é a dor de você tá olhando, porque uma coisa, quando você lê um artigo, ele é frio, não tem emoção, ele é 100% frio. Então, você está analisando aquela informação, tomei minha decisão, é para isso que eu vou. Só que lá na prática, quem está na ponta da lança, ele não tem toda essa capacidade e estrutura que você tem. Você se formou, você se preparou para isso. E hoje,
Imagine você mesmo está treinando a tua equipe, né? Então, imagine ser estagiário dentro da sua academia, o quanto que não consegue avançar e realmente aprender com a ideia do estágio. Então, quando você conecta tudo isso, você possibilita isso, uma das grandes dificuldades que existe putz, eu sou muito inseguro em atuar, pô, como é que eu vou me portar na frente de outras profissões? Porque eu sou profissional de educação física, putz, a sociedade já me julga como sendo... e aí, de repente, ele olha e fala, não, tô conversando de igual para igual, e eu sou ouvido também. E não só, além de ser ouvido, o pessoal coloca credibilidade naquilo que eu digo. Então, esse é um trabalho muito de formiguinha. Só que a repercussão disso é algo absurdo, porque talvez, vendo de fora, eu consiga ter enxergar de um impacto na sociedade muito maior do que existe, porque o que tem das pessoas com problema e que, pô, eu atendo na psicologia, falando aqui na região geográfica da cidade, né? Pô, lá na região sul que eu gosto. Mas aí o meu fisioterapeuta ele tá lá na região norte. Pô, mas a minha academia é na região oeste da cidade. E de repente, com todo esse perfil em um único lugar, com toda essa questão de tempo, eu saio do psicólogo, vou falar com a nutricionista, daí já vou fazer um pilates e aí eu vou para casa feliz e dependendo ainda se tiver tempo, eu vou fazer uma massoterapia. Pô, tem coisa melhor que isso? E aí, Flávia? Já era dessa forma que você vislumbrava, né, no futuro? Era essa a tua visão? É exatamente assim, Léo. Era a gente ter esse suporte de todas as áreas, né? Pensando num bem maior que a saúde desse indivíduo, desse nosso cliente, né? Então, assim, isso aí nada mais é do que o aprimoramento do comportamento das áreas, né? Que é formar esse ecossistema, que é uma palavra que o Léo gosta muito de falar, só que voltado para a saúde, né? Focado na saúde. Quando você tem o Wagner falou uma coisa que me chamou muita atenção. Eu fui gestora de grandes redes também, né? E também de academias, e você disse, mas a minha academia pode não ter a estrutura, né, para concorrer, mas ela tem algo que a grande rede não tem. Então, esse é o grande diferencial. Esse é o grande mistério do negócio, né? Isso é inovação. E isso é valor. Não tem preço. Então, você hoje, com certeza, daqui a pouco, ou você amplia, ou você diz não para os clientes, porque você não tem mais estrutura para suportar a quantidade de gente que vai te procurar. Por quê? Porque você tem algo profissional, né? Você tem equipe treinada por doutor, não está treinada por Instagram, por YouTube, né? Está treinado por um acadêmico que sabe o que está falando, que sabe ler um artigo, que sabe formar uma pesquisa, sabe fazer uma análise de dados. Então, assim, você está formando profissionais fantásticos. Você tem clientes que recebem isso por um preço, com certeza, menor do que o valor que é gerado. Não tenho a menor dúvida disso. Eu tenho total certeza disso, porque você aí sim trata o ser humano na sua individualidade biológica em todos os sentidos. E quando a gente fala a prescrição na individualidade biológica, esquece do comportamento, esquece da pessoa, esquece do dia a dia, né? Como essa dona Maria, o que ela faz na vida dela? Ela cuida dos netos, ela fica em casa sozinha, ela tem que cozinhar, ela limpa a casa, ela vai ao mercado, o que ela faz, né? Poucas vezes você pensa nisso para prescrever. E quando você tem um olhar acadêmico de cima, você olha todas essas pontas, né? E converge para a saúde, para um negócio realmente prosperar. Então, assim, já vai na segunda porque já precisou ampliar. Já não estava cabendo mais em uma. E que Deus abençoe que isso aí, né, crie Amém. raiz, né? Porque, assim, é isso. Isso é educação física, né? É para isso que a gente estuda. Então, assim, mas aí você está esquecendo do fitness, Flávia. Não. O negócio dele foi desenhado para esse
esse formato. Você pode desenhar o seu negócio para o fitness, você pode desenhar o seu negócio para o wellness, você pode desenhar o teu negócio para a terceira idade, para a gestante, mas seja fiel ao teu planejamento. E aí o grande peso da planilha, né? Para você não fugir do teu objetivo, para você alcançar o seu resultado. Senão, você vai ser mais um. Qual é a diferença do Wagner? Ele não é mais um. Ele é único. Em Curitiba, quem compete com você? Não tem, né? Não tem. Aí você vai assim, mas em São Paulo tem sim, mas a população é gigante. Quantas pessoas, quantos seres humanos precisam de um atendimento diferenciado desse e não tem? E aí eu vou ser bem crítica, não tem nem com personal, porque a maioria dos personagens trainers não sabem prescrever olhando todos os pontos do indivíduo. E aí fica cobrando R$ 30, R$ 50 e competindo entre si de maneira desumana, porque são fracos. E são fracos porque precisam ganhar dinheiro, são fracos porque não investem em si, porque isso é investimento nele. Quando ele estava lá no início, ele tomou uma decisão e ele teve uma escolha. Eu vou ser profissional de educação física, mas diferenciado. E para isso é que eu preciso fazer. E ele foi atrás e faz até hoje. Então, assim, não adianta, gente. Não é andando de moto, nem usando tênis de marca, nem usando a camisa da melhor marca, nem tendo patrocínio que vai fazer você se diferenciar no mercado. É você, de fato, inovando, é você, de fato, criando, aprendendo, sendo humilde para dizer, eu não sei sobre esse assunto, e procurar quem sabe para te ajudar, ou ir atrás de um livro, porque sim, ninguém é uma enciclopédia, né? Ninguém é um CPU, um Harvard de um computador que foi abastecido com um monte de coisa. Você pode até já ter visto, mas esquece, porque não está no dia a dia, não está olhando, e ok. Né? Lindo isso. Agora, o que não é ok é você dizer que sabe e não saber. Isso é muito feio. E, infelizmente, na nossa área, tá assim de gente fazendo isso, e por isso que a gente fica com essa dor imensa que a sociedade não nos valoriza. Será que a sociedade não nos valoriza ou não valoriza esse tipo de profissional incompetente? Porque eu, enquanto profissional, nunca tive problema em ser valorizada, muito pelo contrário. Sempre fui muito bem valorizada. Até recém-formada, eu abri uma clínica com 8 médicos, né? Então, garanto que o Wagner é a mesma coisa com o Léo.